qual a análise que você faz do futuro próximo político do Brasil em relação a esse movimento evangélico? Ele vai crescer ainda mais? Quais as consequências disso? Onde que vai parar? O que isso vai acarretar para o futuro do Brasil e até mesmo da igreja? Porque isso acaba trazendo uma marca para a igreja, um rótulo para a igreja evangélica, né? Sim. Antes de eu responder especificamente essa pergunta, aliás, estou respondendo aqui, né? Eu acho que é importante também a gente pontuar uma questão que eu não pontuei, que no Brasil, as primeiras constituições brasileiras, elas não respeitaram o princípio de separação entre igreja e Estado. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela sempre se assenhorou do Estado brasileiro. Importante dizer isso. Hum, Antes dos evangélicos, né? sim. Ela sempre se assenhorou do Estado brasileiro. Aí, quando nós vemos os evangélicos protestantes, que eram uma minoria no finalzinho do século XIX, eles atuaram de uma maneira ou de outra para que o princípio de separação entre igreja e Estado fosse outorgado na nova Constituição. Então, só para a gente deixar claro, o papel dos católicos apostólicos romanos sempre foi um papel de muita hegemonia quando a gente pensa no campo da política no Brasil, até hoje, tá? Mais do que os evangélicos hoje. Uhum. Mas o que nós temos visto, obviamente, é os evangélicos, né, entrando de corpo e alma no jogo político. Aí a gente pode fazer uma constatação ali durante a ditadura militar. Em 61, nós temos a Igreja O Brasil para Cristo. Eles colocam um deputado federal. Em 66, eles colocam um deputado estadual. Aí, a partir desse processo, os evangélicos começam a acordar um pouco mais para a política institucional, né, ou eleitoral. Aí, nos anos 80, a ditadura militar estava já bem fraca, né, acabando praticamente. Aí a gente tem a Constituinte, né, a Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, e nesse período é que os evangélicos começam a entender que eles tinham influência. Começam a entender que eles tinham influência, porque antes disso, os evangélicos, eles queriam participar da política, só que com representantes não evangélicos. Eles foram muito enganados. Sabe essa coisa do toma lá da cá? Sim, Ah, o cara ia lá e prometia algo para a igreja, para o grupo, sim. chegava ao poder, ele não dava. É. E os caras se cansaram disso. E eles começaram a perceber com a Constituinte de que o Brasil ia mudar e que eles poderiam também ter as próprias candidaturas É. deles, né? Você E acha, você acha que o poder corrompeu a liderança evangélica ou a liderança evangélica corrompeu o poder? eu acredito que muitos desses indivíduos que chegaram ao poder já eram corrompidos, né? É. Mas acredito sim que o poder, de alguma maneira, ajudou a corromper muitas dessas pessoas, né? Acho que é um processo simbiótico, uma coisa. Sim. É, mas voltando, Rafa, aí na Constituinte, já cansados de serem enganados pelos políticos que não eram evangélicos, eles começaram a pensar assim: nós podemos ter os nossos próprios representantes, né? E também com medo, olha só, com medo de que a nova Constituição privilegiasse os católicos, os evangélicos começaram a entrar mesmo de cabeça na política. A bancada evangélica chamada vulgarmente chamada bancada evangélica, começa na Constituinte. É E muito antigo. eram 32 parlamentares, 32 parlamentares, 32 deputados que, preocupados com essa questão, né, da nova Constituição privilegiar os católicos, também preocupados com a questão da separação entre igreja e Estado, eles começam a articular ideias. Por exemplo, Benedita da Silva fazia parte disso. Ela estava desde o início da bancada evangélica, inclusive até hoje ela faz parte, Uhum. né. A gente tinha um cara muito conhecido, para quem está acompanhando vale dar um Google aí, Fausto Rocha, que foi um político evangélico, bem intencionado, eram bons políticos, né. Eram caras que faziam a diferença. O Antônio de Jesus, políticos que se você for estudar, eles eram bem intencionados, eles queriam fazer a diferença e preocupados com essas questões. Eles começam a se articularem ali, e a partir da Constituinte é que a gente tem uma bancada evangélica, né. Importante diferenciar bancada de frente parlamentar, são 2 coisas diferentes, né, eu vejo muita gente na imprensa misturar as coisas. Uhum. Porque bancada evangélica é o que se forma dentro de uma frente parlamentar.
Então, né, toda frente parlamentar precisa de 1/3 dos votos dos parlamentares. Então a frente parlamentar evangélica, na qual se encontra a bancada evangélica, ela é formada em 2003. Em 2013 ela é formada, né, e, enfim, ela hoje é a terceira maior frente parlamentar do Brasil, poderosíssima, terceira maior, hein, a bancada evangélica, a frente parlamentar evangélica. E dentro dela nós temos ali políticos evangélicos. Eu vou lembrar que os dados que eu tive, né, que eu obtive dessa legislatura atual, são 227 integrantes da frente parlamentar evangélica. E não necessariamente precisa ser evangélico, Não, por ele exemplo, precisa apoiar a isso, causa. por exemplo, Kim Kataguiri É. faz parte da frente parlamentar evangélica, Rosângela Moro faz parte da bancada evangélica, Da frente. Tiririca faz parte da frente parlamentar. É uma galera que vocês falam nada a ver, mas eles estão lá, né, exatamente, não precisam ser evangélicos. E desses 227 parlamentares, 156 são declaradamente evangélicos. Uhum. Então é uma bancada muito grande e é uma frente gigantesca. Então, a partir desse período aí da Constituinte, que os evangélicos começaram realmente a entender o poder que eles tinham, aí depois a gente tem, não podemos nos esquecer, né, um pouquinho antes da frente, tá? Nos esquecer de um momento histórico importantíssimo, quando Edir Macedo, da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, ele compra em 89 a Rede Record, né, e as rádios também, os programas de rádio. A partir desse período, no início dos anos 90, os pastores da Universal começam a falar abertamente sobre política partidária, sobre política eleitoral. Faz uma interface entre mídia e aspectos religiosos e políticos. Aí começam os evangélicos começam a crescer mesmo nesse sentido. E tem outros fatores também, né, teológicos que impulsionaram essa corrida dos evangélicos aos cargos públicos. Aí com a frente parlamentar em 2003, a gente vê os evangélicos cada vez mais participando do jogo político. E aí a pergunta que você fez, se isso tende a crescer, né, e culminar em algum É, ponto específico, eu acredito que o Brasil experimentará ainda, verá um presidente evangélico, porque o Bolsonaro não é evangélico, né, o Bolsonaro é católico, né, ele sempre deixou isso muito bem claro, muito ligado aos evangélicos, foi batizado no Rio Jordão, mas ele é católico. Evangélica é a esposa do Bolsonaro, que é a Michelle. uhum. Mas eu acredito que o Brasil terá sim um presidente ou uma presidenta evangélica. E aí, quando isso acontecer, aí a gente vai ver realmente algumas mudanças drásticas acontecerem, não? Eh, eu não estou dizendo que não possa, o presidente ser evangélico, mas do jeito que está a coisa, eu acho que esse vai ser o ápice A tendência é que ele seja evangélico dessa corrente, dessa né. Ele pode ser evangélico e não dessa pertencer a dessa essa. corrente impositiva, né, Isso. exatamente. Mas eu acredito sim que os evangélicos, eles se tornarão um grupo hegemônico no Brasil. Hoje são 26,9%, né, segundo o último censo. Aí tem um debate, né, tem, por exemplo, lá um pesquisador clássico, um acadêmico clássico, Paul Freston. E o Paul Freston, ele diz que os evangélicos, que é um dos primeiros pesquisadores, né, ele é americano, tal, tá no Brasil, um dos primeiros pesquisadores do segmento evangélico no Brasil. Ele diz que os evangélicos não chegarão a 50% da população. Não, ele falou que no máximo vai ter um teto, 35%. Mas aí a gente tem o José Eustáquio Diniz Alves, que é um demógrafo, ex-IBGE, um cara que também fez alguns estudos aprofundados sobre o segmento evangélico. Tem um texto dele acadêmico muito importante, que ele dizia que até 2032 o número de evangélicos se equipararia ao número de católicos e que em 2036 ultrapassaria. Esse cara diz que até 2050 isso vai acontecer. Então tem essa discussão entre os dois e tal. Uhum. Mas eu acredito que, a minha percepção é que sim, os evangélicos pode demorar 20 anos, mas eles se tornarão um grupo, majoritário religioso no Brasil, e que também eles se tornarão um grupo majoritário em termos políticos também. Vide a frente parlamentar, que é a terceira maior. Uhum. E eu acho que isso será muito ruim. Por quê? Porque o perfil que nós temos hoje de políticos, evangélicos, é esse perfil de pessoas que não respeitam, em linhas gerais, tá? Uhum. Em linhas gerais, e pessoas que não respeitam a separação entre igreja e Estado, eles querem impor, os seus princípios cristãos
Eles querem impor os princípios bíblicos ao todo da sociedade. Aí eu digo para as pessoas que estão me acompanhando: você pode discordar de mim à vontade, mas dê uma lida nos PLs, nos projetos de lei e nas PEC, né, nos projetos de emenda à Constituição, que a bancada evangélica, né, ou a Frente Parlamentar Evangélica, tem proposto nos últimos anos. Você vai ver que a maioria desses projetos de lei, dessas PECs, são combativos, não são propositivos, não estão propondo algo para o país, mas combatendo os LGBTI+, estão combatendo as pessoas trans, estão sempre combatendo, é sempre na ideia do combate, e nunca na ideia da proposição. Algumas questões, eu como cristão, acredito que são questões acertadas da parte da Frente Parlamentar Evangélica. Mas a maioria das questões que eles defendem, eu acho que não são acertadas, por quê? Porque é essa ideia de impor um princípio cristão sobre o todo da sociedade. Aí a gente precisa entender, né, Rafa, que a sociedade brasileira, na sua grande maioria, ela é cristã, católica, evangélica, mas temos também espíritas, kardecistas, pessoas umbandistas, Ateu. ateus, tudo, né? Várias religiões. E essas pessoas precisam ser respeitadas dentro de um estado eh, realmente laico. Essas pessoas precisam ser respeitadas. E eu acho que esse é o perfil dos políticos evangélicos no Brasil hoje. É um perfil de pessoas que não respeitam a separação entre igreja e Estado, não respeitam a laicidade do Estado e não respeitam a tolerância religiosa. É importante, né? Muita gente fala assim: eu não gosto do termo tolerância religiosa. Legal, mas é importante para a história. Tolerância religiosa começa com os cristãos. Eram protestantes matando protestantes. E aí, o que acontece ali, século XVII, tal, protestantes matando protestantes, aí os caras chegaram à conclusão na Europa que, pô, não dá pra gente ficar se matando mais, então a gente precisa parar com isso. Aí começam os tratados, né? Voltaire escreve e tal, sobre tolerância religiosa, que a gente tem que tolerar e respeitar as pessoas que pensam diferente, né? A ideia de tolerar mesmo, né? Cada um tem direito à liberdade de fé. Então esses princípios, Rafa, que são importantíssimos para a democracia, não, na meu ver, tá, não são respeitados em linhas gerais pelos políticos evangélicos da Frente Parlamentar Evangélica ou da bancada evangélica. Não são. Até porque dentro do próprio, como você mencionou, dentro do próprio segmento protestante, evangélico protestante, é raiz e vertente para tudo quanto é lado, né? Um pensa para cá, outro pensa completamente para lá. Não somos um grupo monolítico, né? Os evangélicos não são um grupo monolítico, homogêneo, é heterogêneo, não é monolítico. São protestantes históricos, aí você tem luterano, congregacional, que não é a igreja congregação, aí você tem batistas, presbiterianos, metodistas, aí você tem os pentecostais clássicos, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, aí você tem depois os pentecostais de segunda onda, E que pensam igreja muito quadrangular, diferente. você tem a igreja Brasil para Cristo, Deus é amor. Aí depois você tem os neopentecostais, né, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí você tem enfim, essas igrejas todas, mundial do poder de Deus, internacional da graça, são Os grupos, churches, as churches, né, que são os neopentecostais, são grupos e grupos. né? Exatamente, e cada um tem sua perspectiva. Sim. Mas assim, a Frente Parlamentar Evangélica, por que que eu acho que é perigoso, né, essa hegemonia evangélica na política institucional? Porque a Frente Parlamentar Evangélica é até interessante, que eu vou até falar dos livros que eu trouxe aqui, fazer aqui uma propaganda, Por né? favor. Mas esse é um dos livros que eu organizei e escrevi também, que é o Projeto de Poder, participação dos evangélicos na política, desde o final da ditadura militar. Quem está acompanhando aí vai encontrar na Amazon, Mostra ali, né? encontra na Amazon, Mercado Livre, é só você dar lá um. Vamos deixar o link na descrição do vídeo? Bom, vamos deixar o link na descrição E do aí, vídeo. desse livro aqui são, né, alguns amigos também evangélicos, mas acadêmicos, né? A Jéssica Silvestre, historiadora, tem um livro muito legal sobre o papel dos protestantes na ditadura militar. O Lucas Coutinho Vieira, que é um pastor batista, um jovem super inteligente. O Ranieri Costa, que é um cara interessante aí, que escreveu um livro sobre teologia coaching. Ele também é jornalista, também do UOL. E o Tiago de Bentes também, que é um teólogo calvinista. A gente escreveu aqui falando sobre o contexto político no Brasil. Mas assim, o capítulo que eu escrevi especificamente, eu tenho uma entrevista em primeira mão aqui, né, exclusiva para o livro, com o Sóstenes Cavalcanti,
né, que é o presidente o líder do PL, né, Sim. lá no Congresso, e que é amigo do Malafaia, que é um É pastor da igreja, numa pastor da Assembleia de Deus. do Malafaia. Isso, e ele deu uma entrevista exclusiva para o livro. E aqui, vou dar um spoiler, tá? Ele foi presidente da bancada evangélica da Frente Parlamentar, agora não é ele, mas ele é uma das principais vozes até hoje. Ele é líder da oposição, É, né? líder da oposição. E ele diz o seguinte, que a Frente Parlamentar Evangélica, tá aqui no livro, ele diz, ela é uma frente ideológica e o papel dela é se opor ao governo Lula. Então, entende? Não é uma frente parlamentar propositiva. Por exemplo, a gente quer influenciar a sociedade brasileira culturalmente pelos princípios benéficos, né, os princípios cristãos. Não, é uma frente ideológica, segundo as palavras do Sóstenes, que tem como objetivo se opor ao governo, no caso, o governo atual, que é o governo Lula. Então isso já explica, né, já responde. Você acha que isso é uma coisa benéfica? Uma frente parlamentar que se arvora em princípios cristãos, mas que ao mesmo tempo tem como objetivo derrubar um governo por questões ideológicas? É óbvio que isso não faz sentido, né? Vamos aproveitar